Vamos então começar. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à nossa 15ª sessão do Conversa Show. Este projeto, que já começou há 5 anos, tem o grande objetivo de trazer para um formato online temas que sentimos que são preocupação para as famílias, as crianças e de adolescentes que passam uma experiência de doença oncológica. E, de alguma forma, estes temas também pretendem ajudar a lidar com os desafios que a doença traz para toda a família e também para os sobreviventes. Até o momento já abordámos temas como efeitos secundários dos tratamentos, o sono, cuidados da pele, fertilidade, alimentação. Já passaram por aqui diversos temas que podem ser consultados no nosso portal, no Pipop. É possível conseguir aceder a todas estas edições. Queria também desde já informar que podem pedir o certificado de participação através do nosso e-mail info@froc.pt e no final da sessão enviaremos o certificado. Portanto, hoje o que nos traz aqui às nossas conversas é este grande tema da saúde oral, portanto, os problemas da cavidade oral durante, após e o tratamento oncológico são frequentes, e tanto nas crianças como nos adolescentes, e afetam de forma significativa a qualidade de vida. Muitos destes problemas podem ser evitados ou reduzidos com cuidados adequados à saúde oral. E para percebermos melhor como lidar com tudo isto e também encontrar aqui algumas estratégias para prevenir complicações, temos connosco a doutora Ana Luísa Costa, médica dentista especialista em odontopediatria, e temos também a doutora Mariana Brito, médica dentista e presidente da Associação Carroll's, para nos apresentar o trabalho desta associação. Também iremos ouvir o testemunho de uma mãe, da Susana Esteves, e acho que vamos ter aqui uns ingredientes muito bons para uma boa conversa neste início de fim de dia. Para que também seja possível estes webinars chegarem ao maior número de pessoas, porque há muitas pessoas que infelizmente não conseguiram estar aqui hoje connosco, as gravações são gravadas e disponibilizadas no Pipop, como vos tinha dito, e portanto durante a sessão os participantes que não querem ou que não pretendem ter um registro de voz e de imagem, pedimos que mantenham as câmaras desligadas e os microfones também desligados. Por defeito, quando entraram na sessão, estas duas funcionalidades encontram-se desligadas, mas, no entanto, através do chat podem pedir para reatar estes dois canais e no final da sessão iremos ter um momento para podermos colocar questões e, se pretenderem, podem ligar a câmara. No entanto, pedia-vos que as questões sejam colocadas no nosso chat ou então de uma forma anónima no espaço de perguntas e respostas, para depois no final podermos gerir todas as perguntas e conseguirmos responder a todos os pedidos. Portanto, agora sim, passo a palavra à doutora Ana Luísa, que agradeço desde já a sua presença e disponibilidade. E boas conversas. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu queria pedir desculpa por este atraso inicial, mas de facto isto é tão comum fazermos apresentações, mas curiosamente eu com o Teams tenho sempre estas incompatibilidades e fico sempre um bocadinho nervosa quando tenho que usar o Teams. Não sei se tem alguma coisa a ver com o meu computador, mas isto por Zoom corre sempre super bem. Mas pronto, espero que a compreensão da vossa parte não vos tenha feito desistir. Neste caso tive inclusivamente que pedir à Mariana que partilhasse, fez favor de partilhar a apresentação. Pedir só que colocassem slideshow, porque estamos a ver o... Pois, era isso que estava... Pronto. Agora estão a ver bem, não estão? Sim. Pronto, eu vou... Assim também não. Como pois, estava porque assim estão a ver... as notas. Pois... Como estava antes, estava bem. Estava bem de outra maneira? Sim. Assim está bem? Eu assim consigo ver perfeitamente bem. Pronto, não vai ter acesso às suas notas. Não há problema nenhum. Não se preocupe. Obrigada. Vai-me pedindo e eu vou aqui articulando os slides. Sim, tudo bem.
Então, muito obrigada em primeiro lugar à Fundação Osório de Castro. Eu penso que esta é uma oportunidade fantástica de conversarmos, porque é exatamente essa a temática, é uma conversa, não é? E eu começo por fazer aqui um disclaimer. Eu estou em representação da Fundação, ou neste caso a Associação Carols, mas a verdade é que nós temos aqui uma ilustre representante da Associação, a sua Presidente, e desde já agradeço à Mariana por todo o esforço que tem vindo a desenvolver, com uma envolvência pessoal enorme, no sentido de divulgar esta problemática e de contribuir de forma tão decisiva para a melhoria no conhecimento e da literacia na área da saúde oral e particularmente aqui na relação com a doença oncológica e à qual somos todos particularmente sensíveis. A Fundação Rui Osório de Castro lançou-nos este repto, que eu naturalmente aceitei logo com muito agrado, mas também tenho que dizer aqui que esperaria, e soubemos há pouco tempo, que esperaria um público-alvo essencialmente composto por pais e cuidadores, e foi com esse objetivo de conversar com pais e cuidadores que organizei a minha apresentação. Soube, entretanto, que também há colegas a assistir, portanto, não sei se os conteúdos vão tão de encontro às expectativas dos colegas, mas naturalmente que a Carols também é sensível a esse interesse e a essa eventual necessidade de formação complementar nesta área, pelo que eu acho que pode ser aqui também um sinal de que uma das próximas formações podem ser especificamente dedicadas aos colegas, pelo interesse demonstrado. Portanto, fica aqui o meu agradecimento e a minha particular sensibilidade para o tema, e tal como a Mariana teve a oportunidade de dizer, eu sou médica dentista, odontopediatra, e o meu envolvimento com a direção da Carols, ou neste caso com a Carols no sentido de pertencer à direção, foi exatamente tentar contribuir com uma vertente clínica e mais científica também na formação dos nossos colegas, uma vez que a Carols é uma associação de solidariedade, se não se importar de passar, Mariana, é uma associação de solidariedade social, portanto, apresentando um bocadinho quem somos e o que é que nos propomos, que efetivamente está um bocadinho desformatado, não está muito nítida a imagem, mas tudo bem, por mim não há problema, só vejo com alguma desformatação. O símbolo, mas é só o símbolo da Carols, o resto está nítido. Pronto, no meu está perfeitamente bem, mas tudo bem, sem problema. Estava eu a dizer, eu aproveito obviamente para nos dar a conhecer. Nós somos uma associação que tem como objetivo, como vamos descrever, uma abordagem na temática específica da saúde oral, portanto é uma associação de eficiência, totalmente levada ou concretizada em termos de objetivos por um conjunto de voluntários, e o nosso objetivo major, ou o nosso conjunto de objetivos, como vamos poder ver um bocadinho mais à frente, é fazer apoio social, mas também, tal como eu já referi, algum apoio científico, não só às crianças e jovens, isto em termos clínicos, que padeçam de doença oncológica e ou sejam portadores das suas sequelas, portanto, tendo uma doença já curada, possam ainda padecer das suas sequelas, mas também pretendemos envolver com este conjunto de voluntários, médicos dentistas e outras pessoas que não sejam médicos dentistas, que os possamos trazer para esta causa e, em conjugação de esforços, podermos proporcionar cuidados e apoio a estas crianças neste âmbito específico da saúde oral. Se não se importar de passar, Mariana, este conjunto de objetivos levou a que, com a fundação ou com a formação desta associação, nós tentássemos, com um conjunto de iniciativas que estamos a desenvolver e com uma perspectiva sempre crescente de melhor servirmos esta população, os nossos objetivos maiores são assegurar a melhor qualidade de vida, não só, como eu disse, durante a fase de doença oncológica, mas também numa fase em que possamos ter algumas sequelas da doença, e como vamos perceber, infelizmente as sequelas não se limitam ao momento em que a doença está ativa, mas pode ir muito, habitualmente vai muito para além disso, de fazer com que a parte da saúde oral não seja mais um obstáculo à qualidade de vida, e nomeadamente à resolução da doença oncológica, e não contribui para que, pelo contrário, ela possa ser mais um problema, e por outro lado, tentar que haja o mínimo possível de sequelas
em que a saúde oral possa ter algum tipo de relação naquilo que se espera que seja a longo prazo, um longo prazo de vida, uma longa sobrevivência nestas crianças. Pode, se não se importar de passar, e porquê é que isto é tão premente? Não só porque, basicamente, eu acho que não há ninguém insensível a esta questão, e as questões na população pediátrica mexem muito mais connosco, porque de facto percebemos que é o início de uma vida que pode ficar comprometida e que, infelizmente, lidamos com um número crescente de casos. E em Portugal, isto é eu fui tentando sempre apoiar a informação com algumas referências, também, como eu vos disse, se o objetivo, sendo o objetivo o público-alvo dos pais e dos cuidadores, não tentei debruçar-me muito com uns conteúdos demasiado científicos, chamamos-lhe assim, mas a verdade é que o problema não pode ser descurado, porque de facto há um número de centenas, a rondar os 400 novos casos de cancro pediátrico, nomeadamente nas idades entre os 0 e os 19 anos, em Portugal por ano, mas também porque, efetivamente, há várias complicações orais, e era pedir-lhe que lhe passasse, Mariana, desculpe estar sempre, mas pronto, há um conjunto de complicações orais que de facto podem decorrer não apenas dos efeitos adversos que são comuns na terapêutica oncológica a nível oral, mas também há um conjunto de complicações sistémicas que podem ocorrer, sendo a cavidade oral um desses locais. Portanto, a terapêutica pode também muitas vezes tornar a cavidade oral como um órgão sensível e nós devemos ter em atenção que essas sequelas ao longo do tempo, inclusive na cavidade oral, não podem ser descuradas. E este conhecimento de tentar que não seja mais um problema a parte oral, sabendo que as crianças são mais afetadas nestas complicações orais e nas suas sequelas, quer da própria doença, quer dos tratamentos a serem cumpridos. Sabendo que as crianças são mais afetadas do que os adultos, obviamente que isto leva-nos a pensar que temos aqui uma janela de oportunidade de prevenção também interessante. E não podendo nós, infelizmente, prevenir a doença oncológica, ou pelo menos não antever o seu surgimento da forma como se calhar seria desejável, conseguimos antever algumas das suas complicações. É este tipo de resposta que queremos dar para que, de facto, a qualidade de vida possa estar o menos comprometida possível, também a este nível. Se não se importar de passar, Mariana. Pronto, e que tipo de complicações são estas? Nós depois vamos falar um bocadinho mais à frente, não com muito pormenor, porque como eu vos disse, eu não esperaria, o objetivo não seria ter aqui um conteúdo muito científico com um público-alvo de médicos dentistas ou de colegas de outras especialidades, mas sim pais. Portanto, mesmo as imagens às vezes são demasiado impactantes, não era esse propriamente o objetivo, mas de facto eu acho que ninguém é insensível a olhar para estas imagens são tiradas deste guia, ninguém é insensível e consegue perfeitamente perceber que situações como estas podem condicionar de forma muito intensa e mais ou menos prolongada o dia-a-dia destas crianças em atividades tão básicas quanto alimentarem-se, falarem, ou mesmo, lá está, terem a capacidade de cumprir a sua higiene oral. Portanto, este tipo de manifestações ou de complicações podem ser mais pontuais ou mais tardias, mais prolongadas ou mais precoces, dependendo também de alguns fatores que a seguir vamos tentar também abordar. Mariana, o que sabemos também é que, de facto, há efeitos dos agentes utilizados no tratamento ou envolvidos na gênese da doença que podem interferir mais ou menos diretamente, de forma mais ou menos intensa, também no desenvolvimento das estruturas craniofaciais, portanto no crescimento, e o crescimento é obviamente uma característica desta faixa etária, não é? As crianças continuam a crescer, as estruturas desenvolvem-se, alteram-se, são mutáveis com o tempo e, de facto, pode haver efeitos que resultam também em anomalias de crescimento
de crescimento ósseo, de crescimento ósseo, esquelético, dentário. Portanto, é muito importante que haja vigilância e uma antevisão dos efeitos tardios dos tratamentos e que se podem prolongar também para a idade adulta. Bem, tendo em conta todos estes pressupostos e tendo aqui também um envolvimento muito pessoal da Mariana, e por coincidência temos aqui duas Marianas, mas agora estou a falar da Mariana Cruz, a nossa colega médica dentista, e percebendo ela de todas estas dificuldades, houve um conjunto de interações com o EPO de Lisboa, e a Mariana depois poderá falar um bocadinho sobre isso, se for o caso, que no ano 2023 teve início um protocolo, ou a tentativa de estabelecimento de um protocolo que se concretizou em dezembro de 2024 e a Associação Carroll's passou a colaborar com o EPO de Lisboa, não sendo esse o único objetivo da associação, mas foi um primeiro passo muito relevante e muito importante, e temos de facto tentado traçar um caminho que vá dando resposta a todas estas questões que fui levantando e, de facto, tentar perceber como é que a associação pode vir a ajudar neste aspecto. E, de facto, nós estamos aqui para ajudar. Eu vou algumas vezes fazer referência a este site, é o site da nossa associação, onde podem depois encontrar toda a informação, inclusivamente informação acerca das atividades e de como se tornarem voluntários e de como também fazerem parte desta equipa, mas, sendo pais e cuidadores, perceber também de que forma é que podem encontrar algumas das respostas para os vossos filhos, nomeadamente inscrevê-los em rastreios e tentar seguir uma das respostas que pretendemos dar, nomeadamente, Mariana, isso, mais um bocadinho, e outra, que entretanto fui-me adiantando, e aqui temos uns vídeos, eu não sei se eles estão a correr diretamente, mas sim, no meu estavam a correr automaticamente, e o outro também é um vídeo. Isto são imagens de algumas das ações que a Carol tem vindo a desenvolver e visa. O outro, se clicar no outro lado, também vai na outra imagem. Obrigada, Mariana, desculpe. São algumas imagens que reportam aquilo a que nós propomos e que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo, nomeadamente o ensino e a promoção da saúde oral junto desta população, não só das crianças, mas também dos seus pais e cuidadores. Algumas ações de rastreio que temos vindo a desenvolver, naturalmente que isto envolve uma logística que muitas vezes não é fácil, mas depois o que é que nós pretendemos, para além de com estas ações aumentarmos a literacia, é de facto conseguirmos um bocadinho para trás, isso, obrigada. Obviamente com algumas limitações, mas com uma boa vontade imensa, sendo que todos os meios e os recursos são finitos, ainda assim o que nós pretendemos é proporcionar, ou pelo menos contribuir para que o acesso seja mais facilitado e com uma resposta mais célere aos cuidados de oral, quer em ambulatório, quer quando necessário e adequado, em bloco operatório, de algumas destas crianças. E, de uma forma geral e mais transversal, um apoio clínico através de médicos cientistas voluntários, e toda esta ação da Carroll's, como eu vos disse, é baseada em ações de voluntariado, portanto, não apenas por parte de quem faz clínica, por parte de médicos cientistas, mas por parte de higienistas orais, por parte de quem se quiser juntar, e cada um há de conseguir dar o mais possível dentro da área que conseguir desenvolver, no sentido de proporcionarmos então estas respostas, não apenas na área do aumento da literacia, mas também uma resposta clínica mais efetiva e no terreno. Eu pedia-lhe que passasse, por favor. Pronto, este slide faz parte ou está inscrito na informação disponibilizada no site da Carroll's, e basicamente resume um bocadinho daquilo que nós pensámos em como decorre todo o processo de acompanhamento da criança desde que, no fundo, é inscrita e pretende algum tipo de resposta, seja ela mais invasiva ou menos invasiva, seja meramente informativa.
ou de facto que traduza necessidade de cuidado, e a partir desse momento há todo um contexto de integração de informação e de tentativa de dar resposta com algo que vocês também vão ver nesta apresentação, que nós prezamos muito e que vamos sempre cumprir em termos de atuação, que é um trabalho em equipa. Portanto, há sempre uma integração de informação e uma partilha de informação, não apenas entre a equipa da Carols e entre os diferentes intervenientes da mesma, mas também com os pais e toda a equipa médica de outras especialidades que sejam responsáveis pela criança. Portanto, este fluxograma descreve um bocadinho aquilo que fazemos e que pretendemos fazer e que tentamos cumprir para que cada processo, ao ser mais sistematizado, também incorra no menor erro possível. Mariana, este fluxograma descreve naturalmente, ou pelo menos tem que ter em conta as várias fases de tratamento, sendo que há 3 grandes fases que de forma mais balizada devemos considerar. Como eu vos disse, e já repeti, volto a repetir, eu não vou desenvolver muito cada uma destas fases, porque supostamente estou a falar mais para pais, mas basicamente vamos considerar uma primeira fase de abordagem das crianças que pretendemos ajudar a tratar. Uma primeira fase, que é uma fase também designada de pré-tratamento, uma segunda fase em que a criança está em tratamento oncológico propriamente dito, e uma terceira fase de pós-tratamento. Em cada uma destas fases temos períodos de atuação ou itens de atuação mais ou menos estabelecido, naturalmente que com algumas condicionantes. Numa primeira e numa segunda fase, mas particularmente numa primeira fase, temos que ter em conta uma questão de base, que é a condição laboratorial da criança, nomeadamente tendo em conta o seu risco infeccioso, o seu risco hemorrágico, nomeadamente tendo por base o nível de neutrófilos, o nível de plaquetas. Portanto, há aqui indicações precisas de quando podemos ou não podemos atuar, tal como na fase de tratamento, em que devemos ter em conta algumas questões, nomeadamente as que são prioritárias, e a boca não deve ser mais um ponto de preocupação, mais um ponto de risco de infecção, e tudo o que houver fazer, mesmo em contexto mais emergente, urgente ou emergente, tem que ser ponderado devidamente, e estão perfeitamente balizadas as fases em que podemos atuar. Mariana, se não se importar. Numa primeira fase, e nomeadamente na fase de pré-tratamento, que decorre desde o momento do diagnóstico até o início do tratamento, vamos ter que lidar com algumas questões e sobretudo, como no slide anterior, ou constava do slide anterior, vamos tentar fazer procedimentos que sejam restauradores, mas também preventivos. Vamos tentar controlar a doença e a doença ou as várias doenças, nomeadamente a cárie, que é mais prevalente, mas também outras, antes mesmo da fase, naturalmente, de início do quimio e da radioterapia, mas também vamos querer ser preventivos. E esta prevenção assenta em orientações para a higiene oral, para a parte alimentar ou nutricional, para potenciais alterações derivadas ou na sequência do tratamento oncológico. Portanto, vamos ter tudo isto em conta e passar toda esta informação, por forma a que depois as outras fases possam também decorrer sem ou com o mínimo de intercorrências possível. Vamos também definir aqui períodos de follow-up, vamos explicar quais são o que é suposto cumprir em ambiente doméstico também para haver o mínimo de complicações possível. E como eu disse há pouco, muitas vezes acontece que nós não temos forma, de facto, de não atuar em regime de urgência ou emergência, e basicamente temos que ter em conta alguns riscos, e aquilo que habitualmente os médicos cientistas mais ouvem falar é, de acordo com o que
o que também vamos tendo contacto é o risco de osteoradionecrose, que também, de alguma forma, está bem estabelecido e contraindica, por exemplo, alguns tipos de tratamento, nomeadamente, ou pode contraindicar alguns tipos de tratamento, nomeadamente a extração dentária. Portanto, daí essa questão dos tratamentos que podem ter que ser tido em conta de acordo com a fase em que o paciente também se encontra na sua terapia oncológica. Depois, numa segunda fase, vamos já estar em plena resposta curativa, nomeadamente quimio-radioterapia, e aqui já vamos ter outro tipo de objetivos e lidar com outro tipo potencial de complicações. Vou referir só, a título de exemplo, alterações que os pacientes podem sentir e que se podem repercutir de forma muito intensa no seu dia-a-dia, nomeadamente as alterações salivares, manifestações de foro musculoesquelético, dor neuropática. Mais uma vez aqui, terem atenção a questão nos tratamentos dentários, eventualmente de focos infecciosos, sempre em articulação com o médico oncologista, e o tal risco de osteonecrose. Portanto, temos aqui muitas questões a ter em conta, sendo que, mais uma vez, e em paralelo, e felizmente quando estas situações de complicação não são assim tão graves, manter toda a parte educativa e toda a parte de promoção de saúde oral, que se mantém muito importante. Numa terceira fase, há que perceber que numa terceira fase de pós-tratamento, e esta é aquela fase em que nós queremos, obviamente, que todos os doentes com cancro possam chegar, que é uma fase em que supostamente o objetivo major, e estando ultrapassada a doença, pelo menos assim que se deseja, é que terem existido complicações, quer da doença, quer do seu tratamento, elas possam ser tratadas. Muitas vezes o que acontece é que na parte da cuidado oral, para além de respeitarmos períodos mínimos que podem ser requeridos para determinados tratamentos, o que acontece é que há uma tentativa de tornar mais célere determinadas respostas que podem, lá está, uma vez mais, corresponder a situações mais limite, de infecções, de doença ativa, ou, pelo contrário, adiar outras, nomeadamente situações de reabilitação mais complexa, que podem ter que ser adiadas para uma fase de crescimento posterior, ou até adiadas até à idade adulta, no sentido de dar depois uma melhor resposta. O que é que percebemos a este nível que temos que ter em atenção? É que, de facto, também pode, nesta fase pós-tratamento, haver neoplasias secundárias, inclusivamente em estruturas orofaciais, e também sobre essas temos que ter especial atenção, e pode ser o médico dentista um dos primeiros a detectar. Mariana, podemos passar, por favor. Em qualquer uma das fases de tratamento, devemos ter em atenção os tais pontos, a ponte entre o médico dentista e o médico oncologista, no mínimo, ok? Pode haver outras especialidades envolvidas, pode haver uma alteração de estratégias de tratamento, e este plano de tratamento é altamente dinâmico, pode ser redefinido a qualquer altura, naturalmente que dependerá de vários fatores, mas o que se pretende, e o que a Associação Carlos pretende, é que a orientação clínica seja constante e que a monitorização seja sempre cumprida. O intervalo de tempo entre cada avaliação ou para a definição do tratamento é ajustável e ajustado sempre que assim considerado, adequado, sendo que todos os dados obrigatoriamente são registados e atualizados sempre que assim que se justifique. Portanto, eu aqui, independentemente da fase em que está, é um pressuposto que tem que ser, ou é um conjunto de pressupostos que tem que ser sempre cumprido. Mariana, só destacar aqui algumas das alterações, nomeadamente a parte dentária. Isto são imagens relativamente comuns para quem faz seguimento de pacientes com patologia do foro oncológico, sobretudo pós
radioterapia ou mesmo quimioterapia, e estas alterações, estes efeitos secundários a longo prazo, são habitualmente traduzidos por complicações anatómicas e para nós não é raro, infelizmente, e obviamente depende aqui da idade, do diagnóstico, do tipo de agentes utilizados, do local da irradiação ou a dose, ou da radiação e da dose da mesma, que podemos ter este tipo de alterações, nomeadamente uma alteração da formação radicular, uma alteração do número de dentes, uma alteração da sua posição, da sua estrutura. Portanto, são questões que para nós implicam alguma antecipação e depois um planeamento mais adequado a médio e longo prazo. Até porque podem ser altamente impactantes, não só na função, mas também na estética. Depois achei muito interessante, e esta informação é desta publicação, que no fundo também nos norteia um bocadinho, é um guia da Academia Europeia de Odontopediatria, que nos dá aqui alguns dados aos quais devemos ter atenção, nomeadamente que por norma, isto é um conjunto de conclusões de alguns estudos, por norma em geral os sobreviventes de cancro pediátrico tende a ser pior do que de indivíduos saudáveis, isto em termos comparativos, que os sobreviventes podem passar a ter maior risco de cárie e também maior incidência, ou neste caso prevalência, de defeitos dentários de desenvolvimento. E isto, lá está, como eu acabei de referir, comprometimento do crescimento radicular de dentes permanentes, agnesia dentária, que é déficit do número de dentes, é a ausência de formação dentária, ou até alterações na estrutura, tornando os dentes, por exemplo, mais sensíveis, com uma forma alterada. Portanto, há aqui uma série de alterações de perturbações de desenvolvimento que podem ser significativas. Depois também é relatado, obrigada, depois também é relatado que de facto pode haver alterações a nível salivar, nomeadamente a saliva sendo altamente protetora em alguns pacientes, pode haver uma alteração da produção salivar, nomeadamente não só em termos de quantidade ou de fluxo, mas também de composição salivar, portanto isto pode de alguma forma predispor a um risco aumentado de doença oral. E por outro lado, podemos ter também na sequência destas alterações orais, uma perturbação do paladar, portanto uma dificuldade também na parte alimentar, o que pode também condicionar ou ser um condicionante em termos de qualidade de vida. Estes nomes estranhos que estão para aqui são micro-organismos habitualmente envolvidos na cárie dentária e, de facto, parece que também nestes pacientes com doença oncológica ou sobreviventes de doença oncológica, pode haver alteração da flora oral e alguma tendência para um desequilíbrio dessa flora com aumento de risco de algumas patologias. Podemos passar? Em termos de fatores de risco, o que está de facto apontado é que estas alterações orais estão muito na relação da idade em que ocorreu o tratamento para o cancro, nomeadamente e particularmente se a criança é menor do que 3 anos. Isto também vai condicionar e estar relacionado com a ocorrência de defeitos não só dentários, mas aqui até se refere mais à parte dentária, mas também esquelética, porque, na verdade, os dentes não se formam todos ao mesmo tempo, nem o crescimento esquelético acontece todo ao mesmo tempo, portanto, dependendo do momento em que a doença ocorre e que o seu tratamento é posto em prática, efetivamente pode haver alterações diferentes. E o que sabemos é que há algumas questões relativamente ao que é que proporciona ou em que é que culmina determinado tipo de tratamento e a sua duração. Portanto, não se sabe, a evidência não é muito elevada relativamente à comparação entre diferentes tipos de tratamento e à duração do mesmo. No entanto, sabe-se que a idade de facto do diagnóstico e o início da terapia são fatores de risco bastante conclusivos. Depois, e já vamos falar um bocadinho da parte preventiva. Tendo em conta tudo isto, de facto, é super importante ter em conta uma série de cuidados que possam, primeiro, minorar
a gravidade, não podendo ainda assim, infelizmente, se calhar evitar que muitas das complicações aconteçam, mas de facto, obrigada, mas de facto é muito relevante que se consiga manter o nível de cuidados, se calhar às vezes de forma mais óbvia e mais facilitada, outras de forma mais condicionada, mas para prevenir que todas as complicações se arrastem e possam de facto ser altamente condicionantes. Até porque, efetivamente, obrigada, até porque efetivamente há um impacto também na própria capacidade da criança para colaborar em funções muito básicas. Como eu disse há bocadinho, se ela está condicionada na sua alimentação, na sua higiene oral, naturalmente que eu também compreendo que para um cuidador haja outro tipo de prioridades algures, não é? E só quando de facto começamos a ver que a cavidade oral é mais um problema, é que percebemos que esse também é um aspecto que não se pode descurar de entre tantos outros de situações tão aflitivas. O que sabemos de facto é que mesmo o seguimento a longo prazo vai implicar sempre um conjunto de cuidados. Por exemplo, pode haver necessidade continuada de fazer profilaxia antibiótica em determinados tratamentos, mesmo no pós-tratamento. Pode, de facto, haver um período em que possa, por exemplo, não estar indicado um tratamento cirúrgico mais invasivo. Portanto, há aqui um conjunto de desafios, e foi assim que eu lhes chamei, que estão relacionados inerentemente à capacidade de colaboração da própria criança, mas também a toda a parte fisiológica que deriva da doença ou do seu tratamento. Portanto, é algo desafiante também para nós, médicos cientistas, poder proporcionar os melhores cuidados, porque de facto pode não ser um período fácil e pode exigir uma atenção redobrada durante muitos e muitos anos relativamente a estes pacientes. Podemos passar? Pronto, eu acho que este podemos falar aqui, porque de facto já fui falando. Os cuidados dentários e orais, a articulação com a restante equipa. Podemos passar, Mariana. A definição de um conjunto de tempos adequados de monitorização, que não têm que ser iguais para todos os pacientes, depende muito do perfil de risco, depende muito do desempenho higiênico, da sua capacidade de cumprimento, depende muito da parte nutricional, depende muito de condições da própria cavidade oral, do risco estabelecido, tendo por base, por exemplo, a oclusão do paciente. Naturalmente, pacientes com apinhamento dentário superior vão ter muito mais dificuldade em higienizar. Devemos tentar, ao máximo, antever algumas questões, tentando planear, mais que não seja para um médio e longo prazo, algum tipo de respostas, sendo que antes de qualquer procedimento mais invasivo, e há bocadinho falei de procedimentos cirúrgicos, mas agora também falo de procedimentos ortodônticos, o médico dentista deve tentar socorrer-se dos meios imagiológicos considerados adequados, e que a radiografia panorâmica pode ser uma boa aliada para planear da melhor forma e com a maior das previsibilidades possível, obviamente, uma resposta e um tempo de resposta adequado. Pronto, muito rapidamente e para terminar, até porque vocês encontrarão todas estas mensagens, não só no site da Carols, mas também acredito que depois a Fundação Rui Osório de Castro vai também, e já tem disponível também na sua página estas informações, mas basicamente cuidados muito básicos. Eu acho que todos vocês, não é... Eu acho que não é muito diferente de uma criança sem cancro, não é? Mas a escovagem é a melhor forma de prevenir a doença de cárie dentária ou as doenças de tecidos moles gengivais, nomeadamente a gengivite, que é a doença inflamatória da gengiva mais prevalente na faixa etária da infância e da adolescência. Mas basicamente a escovagem 2 vezes por dia, com uma pasta com flúor, e aqui ressalto que as normativas internacionais dizem que o mais importante do que a idade de rótulo da pasta deve ser a quantidade de flúor que a pasta tem, sendo o flúor um elemento altamente protetor. Portanto, devem selecionar dentífricos que tenham um mínimo de 1000 ppm de flúor, isso está sempre inscrito no rótulo, até o máximo 1500. A escovagem deve ser feita
com o cuidado possível, abrangendo todas as superfícies dentárias, idealmente com movimentos circulares, e aqui algumas dicas importantes. Por exemplo, a questão idealmente a criança não deve bochechar com água depois da escovagem para poder prolongar a ação do flúor, do tal elemento protetor do esmalte. Aqui terem atenção que os movimentos circulares são aqueles que habitualmente melhor conseguem remover ou desorganizar a placa ou biofilme oral. No entanto, imaginem em situações em que a criança está altamente condicionada porque está numa fase de mucosite ou até de baixa de neutrófilos ou com baixa de neutrófilos, pode ser altamente desafiante porque a hemorragia é abundante e aqui depois vamos ver talvez com uma estratégia de usar uma escova mais macia, possamos conseguir fazer isto, é sempre o melhor possível, naturalmente. Sublinhar que um dos momentos da escovagem obrigatoriamente deve ocorrer à noite, antes de dormir, e que não deve haver nenhum tipo de ingestão alimentar sólida ou líquida após a última escovagem. Isto parece uma banalidade, mas a verdade é que se nós não priorizarmos este tipo de comportamentos, entramos se calhar em algum facilitismo e podemos incorrer em riscos necessariamente. Na imagem encontram um fio dentário com aplicador, que vos pode também facilitar um bocadinho a tarefa para higienizar os espaços entre os dentes, que são sempre zonas mais difíceis de higienizar e onde muitas vezes também ocorre cárie de forma mais, ou lesões de cárie de forma mais silenciosa, se calhar podemos dizer assim, já numa fase mais tardiamente diagnosticada, portanto o fio dentário pode ser um bom aliado. Aqui, mais uma vez, e dada a questão da inflamação, que muitas vezes está presente de forma mais intensa, podemos ter alguma dificuldade e tentar passar com algum cuidado, mas de facto, sempre que isso for possível, não deve ser descurado, a não ser que seja altamente traumático, como é óbvio. Depois, como eu estava a dizer, a escova de dentes também não tem que ser uma escova especial. O que nós temos que fazer é, sempre que a mucosa estiver mais sensível ou mais sensibilizada e, sobretudo, em fase de mucosite, vamos falar daqui um bocadinho já de seguida sobre como é que se manifesta. Aqui devemos, obviamente, optar por escovas ultramacias ou mesmo escovas que chamamos pós-cirúrgicas ou pós-operatórias, que se calhar não têm tanta capacidade de organização da placa, mas de facto não são traumáticas em fase aguda. De qualquer forma, quando a situação é mesmo muito dolorosa e a externalização da escova comprometida, pode ser solução utilizar uma gase embebida em agentes terapêuticos, nomeadamente o próprio dentífrico ou outro tipo de agentes antibacterianos, em forma mais líquida, que possam de facto fazer-se levar até às estruturas dentárias ou aos tecidos moles, no sentido de tornar aquela zona menos contaminada e com isso estarmos a contribuir para outro tipo de complicações. Podemos passar, Mariana? Falei atrás do dentífrico, como veem, isto são também normas internacionais, reforço aqui a questão do flúor. Não é importante a questão de onde comprou o dentífrico ou se sabe a menta ou se sabe a morango. Isso vai um bocadinho na preferência da criança, sendo que habitualmente sabores mais intensos podem também tornar mais sensível ou a criança ficar um bocadinho mais resistente à utilização do dentífrico. Portanto, é menos relevante o sabor ou a marca da pasta, é mais relevante que seja do agrado da criança, é mais relevante que a deixe confortável. Aqui a questão do lauryl sulfato de sódio, que é um agente detergente que existe em muitos componentes de higiene, não só oral, mas aqui tentar perceber, e isto está descrito, é muito fácil vocês irem ao Google e perceberem quais são os dentífrios que não têm lauryl sulfato de sódio, e logo se aparece uma listagem de marcas, e que porventura possa ser um bocadinho mais agressivo para as mucosas mais sensíveis, mas claro que aqui o aconselhamento do vosso médico dentista de forma mais particular também pode ajudar, mas de facto essas são assim as regras major para a escolha de um dentífrico e de uma escova. A escova, aqui há bocadinho esqueci-me de vos dizer, relativamente à escovagem manual ou elétrica, a diferença é que se usarmos uma escova elétrica não vamos conseguir selecionar o perfil das cerdas, que é uma coisa que conseguimos fazer com uma escova manual, mas de facto se não for em fase aguda
desde que a escovagem seja efetiva e que não haja questões relacionadas com a doença naquele momento com manifestações orais, de facto pode ser usada uma escova manual ou uma escova elétrica. O objetivo é a capacidade que essa escova vai ter, ou o operador da escova, ou quem a usa, de desorganizar o biofilme oral. É esse que é o objetivo. Ok, eu acho que isto também é um bocadinho de senso comum, podemos passar, até porque já me estou a alongar um bocadinho. Movimentos circulares, higienização da língua, supervisão por um adulto, muito importante esta questão. A criança, Mariana, desculpe só, o adulto é sempre o responsável pela escovagem, sempre, ok? A criança pode fazê-lo, mas sempre com o auxílio de um adulto, podemos passar. E então, se estivermos naquela fase aguda, que é talvez a mais temida perante uma mucosite, e ela de facto manifesta-se de várias formas, e eu até tirei esta informação de uma aula magnífica que a doutora Joana Oliveira, aula / apresentação em congresso, a doutora Joana Oliveira nos lecionou, e eu tive o prazer de assistir, de facto. Também na mucosite, este tipo de resposta e a promoção de uma boa higiene oral, dentro do possível, o controle da dor, a eliminação de alguns compostos, podem de facto aliviar e torná-la menos sintomática, mas de facto é altamente desafiante quando temos um paciente com este tipo de consequências ou de complicações, conseguimos dar uma resposta, mas aqui, eventualmente, soluções do bochecho, utilização de sucralfato e a promoção da menor contaminação possível da cavidade oral podem ajudar na monitorização. Por outro lado, podemos passar? Fala-se muito hoje em dia da possibilidade de utilizar o laser na sua função de fotobiomodulação, ainda que falhem alguns, na minha opinião, ainda há muito pouca informação acerca de protocolos, ou pelo menos eu sei que já há centros, mesmo em Portugal, a usarem o laser como potencial fonte de resposta para aumentar a rapidez ou acelerar a rapidez de cura ou de auxílio de cicatrização dos tecidos afetados, por exemplo, com lesões de mucosite, mas efetivamente a utilização deste tipo de protocolos de fotobiomodulação, nomeadamente que visam a aplicação de laser em baixa intensidade, ainda estão pouco difundidos, e de facto eu acho que era uma mais-valia enorme que pudessem estar mais, porque a qualidade ou a melhoria da qualidade de vida que proporcionam é realmente extraordinária. E talvez seja aqui a grande promessa nesta área da mucosite. Depois há outro tipo de respostas, talvez menos baseadas na evidência, à qual podemos, respostas essas às quais podemos tentar socorrermos, ainda que, eu não lhe vou chamar mesinhas, está bem, porque isto tem algum, ou pode ter algum fundamento, mas de facto são aquelas que estão menos suportadas pela literatura, mas basicamente as soluções de bochecho com água, com soro fisiológico, portanto aquilo que está aqui descrito, evitar alimentos que possam ser potencialmente irritantes e considerar a aplicação de crioterapia local antes ou durante o tratamento de quimioterapia. E aqui, se a criança cooperar, pode haver aqui algum alívio. Só aqui sublinhar que a mucosite acontece com muita frequência nos casos de crianças sob quimioterapia standard, fala-se em 40%, e o risco de mucosite é 2 vezes superior em idade pediátrica, portanto, de facto, deve ser aqui algo que nos deve preocupar. Para terminar, podemos passar, Mariana, após o diagnóstico oncológico, a criança deve ir à consulta de medicina dentária, sim, ok, não só por tudo o que descrevi até agora, mas porque de facto tem que haver uma adequação da estratégia, a adequação de estratégia conjuntamente levada a cabo pelo médico oncologista, no sentido da resposta a nível oral ser a mais importante. Sim, podemos fazer tratamentos dentários quando se está em fase de tratamento oncológico, mas naturalmente, e como eu comecei por dizer, há que particularmente atender à questão
dos resultados laboratoriais, e pode haver condições, nomeadamente no relacionado com algumas linhagens celulares, que podem implicar cuidados na resposta ou até impedi-las naquele momento. Portanto, temos que ter muita atenção, toda a parte analítica e planear de forma muito cuidada e com muita precaução o timing adequado para fazer determinados tratamentos. Isto está perfeitamente estabelecido também. Ok, primeira consulta, idealmente, a quando a erupção dos primeiros dentes, caso isso não tenha acontecido, o mais cedo possível, para que haja oportunidade aqui da prevenção e do tratamento precoce. Dos guias que estão acessíveis para... Podemos passar, Mariana? 2 dos guias que estão acessíveis para consulta e que, de facto, eu acho que poderá ser extremamente interessante, não só para quem é profissional, mas também para quem é cuidador destas crianças, e que trazem um aporte informativo muito interessante e com uma iconografia muito interessante. E para terminar, não posso deixar de partilhar convosco o gosto que tenho em participar nesta equipa, neste grupo que sublinha quão importante a saúde oral é, como ela ou a sua avaliação é importante na avaliação global da criança com cancro, na monitorização e nos cuidados por parte da odontopediatria, da medicina dentária generalista naturalmente, que deve obrigatoriamente ocorrer antes, idealmente, durante e após o tratamento oncológico. Sublinhar a importância, e a Carol reconhece isso até nos seus objetivos, a importância de vigiar a longo prazo as possíveis complicações e o risco de segundas neoplasias, nomeadamente, incluindo as que ocorrem na cavidade oral. Reforçar como é importante a abordagem individual, mas de forma integrada numa equipa multidisciplinar, e aqui valorizando obviamente a relação entre o odontopediatra e o oncologista pediátrico, e tentar dar resposta protocolando, estabelecendo protocolos o mais baseados possível na evidência, que possam cada vez mais dar uma resposta mais efetiva e contribuir para a melhoria de qualidade de vida destes pacientes. Obrigada. Podemos só passar, convido-vos a visitar o site da Carols e a tornarem-se naturalmente sócios e voluntários e prestadores, e a fazerem parte daquilo que eu acho que podemos chamar uma grande família que tem um objetivo tão nobre. Obrigada. Desculpem, entretanto fiquei às escuras, mas não me quis levantar para a minha janela. Pronto, Olá, mas sim. doutora. Desculpem. Muito obrigada. Depois aqui fui acelerando um bocadinho aqui porque estamos a ficar em cima do nosso tempo, mas eu acho que nos deu aqui uma grande ajuda a perceber de facto tudo que de facto pode acontecer ao longo dos tratamentos e o que é que podemos fazer, ou o que é que as famílias podem fazer, dirigindo-se a vocês ou outros profissionais, mas dirigindo-se a vocês também, à Associação Carols, e portanto nestas várias fases de tratamento, e portanto muito obrigada por esta partilha. Também só aqui reforçar que parte desta informação, não toda, está também refletida no PIPOP, portanto foi quando nós fizemos a alteração e a renovação do PIPOP em julho, um dos temas em que investimos bastante foi na saúde oral, e portanto na parte dos cuidados existe um capítulo sobre saúde oral onde tem muitas desta informação que passou aqui, e também pode ser consultada com mais calma e tirarem as notas todas que forem precisas. Eu agora também, sem me alongar muito, e porque também gostávamos de ouvir aqui o testemunho de uma mãe que usufruiu dos cuidados da Carols, queria só passar a palavra à doutora Mariana. Boa tarde. Olá, boa tarde. Conseguem-me ouvir? Nós... Bem, antes de mais, não vou aqui alongar muito, não é? Também não temos aqui muito para alongar, na realidade temos muito para alongar, mas a maior parte das coisas foram ditas aqui pela doutora Ana Luísa Costa. Eu, antes de mais, também quero agradecer à Fundação Osório de Castro a abertura que tem aqui ao convite em especial, aqui à Mariana,
e em geral a toda a Fundação Coelho Osório de Castro pela importância aqui do tema da saúde oral e também de convidar aqui a Associação Carols, agradecer também à doutora Ana Luísa Costa, sempre faz parte da nossa direção, portanto a associação é um conjunto de pessoas e o objetivo aqui é mesmo esse, portanto aqui eu vou, não tenho aqui a acrescentar todos os âmbitos aqui da associação, a grande mais-valia aqui é podermos realmente chegar às famílias e portanto eu acho que aqui vamos dar aqui também, não sei que estamos aqui um bocadinho apertados de tempo e portanto aqui o objetivo é sem dúvida dar a conhecer a importância e mostrar também a importância que perante as famílias temos tido nesse papel. Acho que a Associação Carols é isso mesmo, é permitir dar qualidade de vida, dar acesso a estas crianças, a estes tratamentos que tanto influenciam na qualidade de vida no pré, durante e no pós-tratamento e, portanto, eu acho que melhor que ninguém aqui dar, acho que depois tivemos tempo no final, podemos tirar aqui um bocadinho, mas sei que aqui o objetivo também é dar a conhecer o trabalho que tem sido feito e a importância também da qualidade de vida que temos aqui como representação, lógico simbólica, mas como representação de uma família a que nós temos dado apoio, mas esse é o objetivo principal, é realmente prestar estes cuidados de saúde oral, porque não só sabemos da importância e também pela base da gente da associação, da importância de conseguir chegar, da importância de poder dar estes cuidados de saúde, mas também a importância que realmente no dia-a-dia de quem vive estes períodos, também sendo da parte médica, das condições sistémicas e toda a qualidade de vida durante o próprio processo que estas crianças precisam. Portanto, eu acho que melhor que ninguém, se calhar, darmos aqui um bocadinho de abertura ao resto da outra parte, porque acho que a principal parte já foi explicada e foi falada aqui pela doutora Ana Luísa Costa, portanto acho que não vou acrescentar aqui nada, sem dúvida, acho que mais que ninguém, acho que a mãe as famílias que nós temos ajudado, acho que podem dar aqui um contributo maior da importância que tem sido a associação e deixar os braços abertos para receber todas as crianças e até não só em termos das crianças, mas também o apoio às famílias a nível de como é que podemos ajudar e à própria classe médica. Acho que é importante também a informação ser passada e, portanto, acho que é o objetivo aqui deste seminário. Portanto, vou deixar a Mariana com o tempo que está limitado, dar continuidade aqui à parte do resto do seminário. Obrigada. Então, vamos, sem perder mais tempo, dar a voz à Susana, que está aqui connosco. Susana Esteves está aqui connosco. Pode pôr o som, Susana? Para ativar o seu som. Tem no... Acho que já está. Já está? Aqui não estava a conseguir. Estamos a ouvi-la muito bem. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui e por vir partilhar um bocadinho da sua história, que acho que é sempre enriquecedor vermos o outro lado e, portanto, Susana, se nos pudesse contar aqui um bocadinho o enquadramento de vocês, portanto, do que viveram e também como conheceram a Carols e como é que a Carols deu um sorriso à vossa filha. Gostávamos muito de ouvir. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada. Pronto, olha, a minha filha, quando surgiu o tumor, tinha 16 anos, já apresentava algumas cáries, é verdade, já é uma jovem adolescente, tanto mais difícil estarmos a andar em cima deles. Quando já terminou os tratamentos, teve-se quimioterapia, terminou os tratamentos, neste momento tem 18 anos, apresentou realmente algumas mucosites ao longo dos tratamentos que foi fazendo e o que era aconselhado pelos médicos lá era fazer então os bochechos com os compostos, como a doutora Ana Luísa Costa falou. Portanto, foi fazendo tudo o que foi falando ao longo desta sessão, fui-me revendo o tempo todo com a minha filha. A Carol surgiu por uma campanha, uma sessão que foram fazer de apresentação ao IPO de Lisboa, porque a minha filha é seguida lá.
Ela não participou na altura, ficou só de fora a ver e a ouvir, pronto, porque é muito reservada, ficava muito envergonhada, muito tímida, mas foi realmente um bem-aja. Foi muito bom termos ter tido conhecimento desta associação. Entretanto, falámos com a doutora oncológica e que nos ajudou e entramos em contacto com a Carol, com a associação, e surgiu-nos a doutora Mariana, que tem sido nossa guardiã, a nossa protetora, e que, pronto, já conheceu a minha filha, não é? Já a conheceu, já sabe como é que é a maneira dela, e tem sido realmente fantástico. A Joana tem, como é que tem dizer, tem tentado, tem cumprido o que foi solicitado, de fazer as escovagens, pronto, em termos de alimentação ela já tinha muita atenção, muito cuidado com os determinados alimentos que tem que comer, mas foi uma mais-valia. Tornou-se outra menina. Já é uma jovem adolescente, mas já se nota ali uma alegria diferente. E tivemos agora um encontro com a Associação de Natal, o encontro agora aqui há tempos, e que também foi muito bom para ela, e vermos a doutora Mariana noutro contexto foi muito bom. Portanto, eu acho que para nós famílias é essencial, porque quando nos dizem no hospital, a criança tem que fazer estes fecheiros, a criança tem que lavar os dentes, e às vezes eles com a mucosite, às vezes não estão bem dispostos, e para nós às vezes é mesmo, pronto, então não fazes agora, fazes na outra refeição, e não, realmente é muito importante que faça em todos os momentos. Portanto, acho que é muito importante, e esta associação tem sido realmente um anjo da guarda para nós. Eu acho que pronto, vamos divulgar mais, que é preciso mesmo esta divulgação, passar a palavra é muito importante, e estamos muito agradecidos realmente. Se a doutora Maria quer acrescentar alguma coisa aqui da experiência Não, eu acho que teve a conhecer esta aqui a família? questão. Sim, eu acho que aqui o importante, e que salvaguardar aqui um bocadinho o que a Susana teve a dizer, aqui eu acho que o papel também fundamental do nosso acompanhamento não é só, ou seja, para além de darmos aqui a questão da importância de desmistificar um bocadinho, porque o que nós vemos nestes pacientes e que vêm de todo um meio hospitalar, de toda uma fase muito continuada, quer estamos a falar no pré-doença oncológica, claro que aqui a importância da associação também vem muito, porque parte desta questão vem muito da prevenção, que nós vemos que não existe, e portanto aqui a importância da divulgação da associação para a prevenção, mas também muito importante também a divulgação no sentido de demistificar também um bocadinho este acesso, porque na realidade estes pais e estas famílias acabam por ter algum receio de chegarem a nós e de poderem ter aqui este aporte e poderem ter aqui este apoio, principalmente pelos receios também muitas vezes até alguns mitos que se colocam e que as pessoas não sabem, e portanto é fundamental não só entrarmos aqui nestes 3 campos, primeiro de quanto mais divulgarmos, mais vamos prevenir, e estas situações são resolúveis no sentido, em termos de qualidade de vida, conseguimos dar aqui mais qualidade de vida, principalmente até às crianças que vão passar por todo este processo, e isto eu acho que é fundamental aqui, a prevenção, podemos minimizar muitas complicações que se passam porque realmente não há conhecimento, não há acesso, e depois é a componente também de desmistificar, muitas vezes vem com muito receio, e a Joana é a prova viva disso, não é? Já é uma menina que na realidade nós tratamos as 3 fases também tratamos os sobreviventes, e esse é o objetivo de dar aqui qualidade de vida, e portanto aqui esta questão também muitas vezes vem com muito receio por estar muitas vezes institucionalizada esta questão do medo, do desconforto que é causado, e é fundamental também perceber que a associação tem aqui um papel fundamental, porque há muito esta cooperação com a parte oncológica que permite mostrar e permite dar qualidade nos tratamentos, mas também salvaguardar o acesso aos mesmos com garantias de que não há complicações, e que os pais não precisam ter estes receios, as famílias, porque de forma informada e com uma comunicação e com a tal multidisciplinariedade, nós conseguimos dar o melhor acesso aos cuidados de saúde a estas crianças nas diferentes fases da doença. Isto é fundamental, prevenção, tratamento, e depois nos sobreviventes dar-lhes a qualidade de vida e os sorrisos, porque durante todo este processo podemos minimizar as complicações. E eu acho que a Joana é a prova disso. Muitas vezes não é uma vez, ouvindo uma vez, é várias vezes, é um trabalho continuado, que dá trabalho, que é difícil, quer dos próprios profissionais,
quer das próprias famílias, mas com a equipa e com a continuidade, eu acho que o projeto é isso mesmo, é chegar a todos ao máximo possível. Mesmo mesmo. a adolescentes mais tímidas, não é? Como a Joana. Exatamente. É possível chegar a todos. Morena, muito obrigada. Eu tinha só aqui uma questão para quem nos está a ouvir. Não estou a ver aqui questões colocadas, mas eu queria perguntar isto, porque quem nos vai ouvir também em gravação posterior pode ter esta pergunta, que tem a ver com a forma como funcionam. Ou seja, vocês têm um grupo de voluntários que depois podem fazer estes seguimentos nas várias fases, como referiram. Portanto, através do vosso site, que eu peço que escrevam aqui no chat, através do vosso site portanto, as famílias podem fazer um pedido, não é? Podem entrar em contacto convosco e receber esse acompanhamento vosso. Apesar de terem um protocolo com o IPO de Lisboa, a vossa intenção é ter uma cobertura nacional, pelo que já falámos, não é? Portanto, a dizer que sim na cabeça, era só para confirmar isso. E, portanto, a ideia é terem protocolos com os 4 hospitais e terem aqui esta cobertura mais nacional. Aqui vem uma pergunta que é para quem não está no IPO de Lisboa, quem está mais, por exemplo, a norte, em que não estão ainda em estreita relação com o IPO do Porto ou para São João, contactando convosco, também conseguem ser encaminhados para profissionais nessa região? É aqui a minha pergunta. Ou vamos ter que esperar um pouco que a associação ainda cresça e que consiga chegar a outras regiões? Não sei se me estão a ouvir. Na realidade, o âmbito da associação apoia crianças e jovens com doença oncológica e ou crónica. Portanto, na realidade, o âmbito da associação e todo este protocolo, quando foi feito com o IPO, é no sentido de conseguirmos criar aqui uma via mais rápida por causa da questão das fases de tratamento. Na realidade, o nosso acesso é alargado. O objetivo aqui é darmos acesso aos cuidados de saúde oral a todas as crianças e jovens com doença oncológica. Portanto, a fase, lógico que depois o objetivo aqui tem que haver aqui algum tipo de acompanhamento e consoante cada situação, mas pelo menos a fase de rastreio e de diagnóstico, esse apoio é feito a todas as crianças. Portanto, através do site não há essa limitação. Normalmente o que é feito, a partir do momento em que qualquer criança ou jovem com doença oncológica se inscreve no site da associação, a partir desse momento é contactado pela associação para haver a tal comunicação multidisciplinar em que é pedido um relatório médico ao médico oncologista e nesse relatório, este protocolo já está muito estabelecido com o IPO, por isso é que nós, ao fim e ao cabo, acaba por ser a nossa principal casa de referenciação, mas na realidade este protocolo é alargado. A partir do momento em que esta criança se inscreve na associação como doença oncológica ou crónica, é contactado pela associação para termos um relatório médico para enquadrarmos esta criança em termos de um perfil sistémico, para depois, a partir daí, poder ser integrado num rastreio e poder ter acesso a todos os tratamentos. A importância aqui, na realidade, lógico que esta íntima relação com o IPO facilitou aqui todo um protocolo estabelecido, mas na realidade não é vinculativo ou não é único e exclusivamente este acesso, e o objetivo é, por isso é que nós temos voluntários a nível nacional, o objetivo é expandir esta questão a tratamentos a nível nacional. É uma questão de, a partir do momento em que a criança entra na associação, é feito este rastreio e depois, consoante a sua zona de localização de habitação, consoante a zona de tratamento, é permitido então aqui depois um encaminhamento para um médico dentista voluntário. Portanto, esses protocolos é tudo muito simples, a partir do site, esta inscrição como beneficiário e depois aquele fluxograma que a doutora Ana Luísa Costa mostrou, permite aqui, depois desta fase de inscrição como beneficiário e de toda a informação sistémica, nós conseguimos então um encaminhamento o mais célebre, mas também o mais adequado para consoante a faixa etária, a localização habitacional da criança, tudo isso vai permitir então este enquadramento, mas não é de todo o âmbito da associação, é crianças com doença oncológica ou crónica. Foi no IPO que nasceu a associação, é normal que até as necessidades vieram muito de encontro também com esta parte médica, mas é abrangente a qualquer criança com doença oncológica ou crónica, tá bem? Não é de todo vinculativo de Lisboa nem do IPO. Queria deixar isso bem claro, porque eu sabia que vocês atuavam ao nível nacional e, portanto, achei importante deixar isso claro a quem nos está a ouvir ou nos possa ouvir no futuro.
Vamos ter que terminar esta conversa, acho que podemos continuar aqui o resto da tarde, entrar pela noite fora, mas vamos mesmo ter que terminar. Deixo também aqui mais uma vez o e-mail onde poderão também deixar questões e nós depois podemos encaminhar para as nossas convidadas, portanto, mandando um e-mail para info@froc.pt, nós depois podemos encaminhar as dúvidas e colocar as pessoas certas em contacto. E esperem só aqui um bocadinho. E mais uma vez relembro que vamos disponibilizar no nosso canal YouTube e no Pipop estas conversas. Para o certificado também peçam-nos por e-mail para info@froc.pt e por fim queria aproveitar este espaço para comunicar que nós vamos ter o seminário de Oncologia Pediátrica no dia 28 de fevereiro e que esperamos poder contar com todos. Brevemente iremos comunicar as inscrições e os temas e o programa e gostávamos muito de vos ter todos por lá. E quem está aí deste lado e que conseguiu mais 15 minutos para além do que estava pré-estabelecido, muito obrigada por ter estado connosco, muito obrigada por ter ficado connosco até ao fim. Espero que tenham gostado. E que se inscrevam nas próximas sessões, fiquem atentos às nossas redes, ao nosso site e, por fim, muito obrigada a quem participou, às nossas 3 convidadas. Muito obrigada, Susana, pelo testemunho. Obrigada, Dona Mariana, obrigada, Dona Ana Luísa, por partilharem o vosso conhecimento e o vosso projeto, que nos é muito querido e que chega a muitas famílias com sorrisos. Obrigada a todos. Obrigada. E até breve.